Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos. Se você quiser um material mais leve neste domingo, afinal de contas não tem jogo do Santos, o Santos só atua na próxima segunda-feira no Morumbis, este é o lugar que você deve estar. Eu abri mais cedo na aba Posts aqui do canal um pedido de perguntas, e aí vários de vocês mandaram perguntas e chegou a hora de responder sobre diversos assuntos, acredito que englobe, né, todos os assuntos fortes, quentes do momento que o Santos vive. Eu não lerei as perguntas, quem lerá será a Raquel. Falou, oi. Olá. E ela dirá a pergunta, eu responderei e a gente troca essa ideia assim. Conceito simples, podemos começar inclusive. Diga lá, Raquel. A primeira é do Lucas Rafael. Quais suas expectativas para o futuro do Santos? Para o futuro próximo é escapar esse ano sem sustos, o que já está difícil, e pro ano que vem, enfim, começar a brigar por coisas mais altas. Acho que cobrar no ano seguinte uma Série B muita coisa, talvez fosse uma expectativa irreal, está se tornando. Agora, dá para cobrar que não brigue contra o rebaixamento, o que já está acontecendo. Acho que a partir do ano que vem, escapando esse ano, a gente tem a obrigação de cobrar para que os voos sejam mais altos, até porque senão é de uma incapacidade extrema de quem está comandando o clube. Graziela Duarte. Neymar te decepcionou ou você espera que ele possa ajudar mais o time? Dentro da expectativa e realidade, eu acho que decepcionou um pouco, mas acho que todo mundo, né? Porque toda aquela festa da chegada, toda aquela expectativa real de que ele fosse mudar o nosso patamar não se tornou realidade. Em campo em si, eu acho que ele rendeu menos do que a gente esperava, mas também já deu tempo de se acostumar com o que ele pode entregar hoje. E querendo ou não, como eu sempre falo, né? Se tá ruim com ele, costuma ser pior sem ele. Então, qual é a segunda parte específica da pergunta? Ou você espera que ele possa ajudar mais o time? Então, eu acho que dá para ajudar mais. Eu não acho que ele vai ser o de 2011, 12, nem vai ser o do PSG, que é o mais recente, com futebol digno, mas acho que dá para ajudar mais sim. Acho que, por exemplo, o primeiro passo é ter uma sequência de jogos, né? Ele já jogou 4 seguidos aí, sem ser substituído ou sentir lesão, o que é muito importante. Então, esse é o primeiro passo. A partir de agora, acho que dá para render mais sim. Wagner Mobile. Você acha que o Santos vai se recuperar com presidentes no comando? Eu acho que a única solução de brigar por títulos de novo é a SAF. Cara, a grande questão é que, assim, se a SAF fosse a solução para tudo, todos os clubes seriam SAF. Se todos os clubes fossem SAF, 4 no Brasileiro seriam rebaixados sendo SAF. É muito até vazio a gente falar que a solução é a SAF. Qual SAF? Que pessoas que vão comandar? Serão as que comandam o Coritiba e rebaixaram o Coritiba? As que comandaram a SAF do Vasco e fizeram o que fizeram com o Vasco, esse desastre? O Palmeiras não é SAF e tem, né, grandes campanhas recentes. O Flamengo não é SAF. Existem modelos. Eu acho que com os presidentes que aparecem no Santos a gente não vai para muito lugar. Mas eu não posso cravar que com o SAF vai melhorar porque a gente não sabe quem compraria essa SAF do Santos. E esse é o meu medo principal. Ravencoar EDM. Dentre os produtos do Santos que você possui, sem contar uniformes, camisas, peças de roupa, qual você tem mais apego ou história e por quê? Boa pergunta. Tenho mais apego? Cara, mais história eu acho que é uma bandeira que tá pendurada, presa, né, na parede do meu quarto, que eu tenho desde 97 pelo menos, que eu lembro de assistir ao título do Rio São Paulo balançando essa bandeira, e eu acredito que venha não só do meu pai, como talvez meu bisavô. Meu avô não era daqui, então não é santista. Meu avô não ligava para futebol, mas meu bisavô sim. E talvez venha dele, assim, uma herança. Então acho que de história é essa que me acompanha há mais tempo. Que eu tenho alguma coisa que eu tenho mais apego? Que eu use assim constantemente sem ser as minhas camisas? Acho que não, né? Acho que não. Eu acho que não. Assim, hoje em dia eu uso muito minhas garrafas da Gold Case, inclusive porque, além de fazer a propaganda, eu realmente uso, assim, levo pro futebol, levo pra qualquer lugar, mas só isso. Inclusive, você faz um favor, me passa essa garrafa da Gold Case aqui, porque eu estou fazendo uma transição perfeita aqui. Pode jogar. Olha que transição incrível para fazer essa propaganda, nem foi pensado, hein? Veio do nada. Garrafas da Gold Case, garrafa Urban tá com desconto. Em agosto, mês do Dia dos Pais, tem descontos incríveis lá na Gold Case, então aproveita, usa o cupom 20 Santos para escolher o seu presente para o seu papai, inclusive a garrafa Urban, que você pode, colocar o nome dele, colocar pai, colocá-lo aqui, ou colocar aquele molde que tem com um pai segurando o filho. Pode enviar fotos, né? Tem agora o modelo de enviar fotos para que seja extremamente personalizado. Usa o cupom 20 Santos lá na Gold Case, QR Code na tela, link na descrição. Gostou dessa transição? Muito boa. Muito obrigado. Ela é obrigada a puxar meu saco. Ela não é obrigada. Próxima pergunta.
Guilherme Henrique. Ok. Nesse momento, caso o Kleber Xavier fosse demitido, qual perfil de técnico você iria atrás? Cara, eu acho que como um santista que criou um canal em 2019, é difícil que o perfil seja diferente do que foi o São Paulo, do que é o São Paulo. E eu acho que o Vojvoda é um outro nome que também tem um perfil assim. Times capazes de... Aliás, técnicos, perdão, capazes de tirar jogadores que não rendem, de forçá-los a render muito mais. Por exemplo, tem uma história do Soteldo que com o São Paulo ele rendia muito mais, e não é acaso. O São Paulo ele obrigava, o São Paulo ele dava, entre aspas, castigos ao Soteldo quando ele chegava no treino sem render muito. Eu acho que são técnicos assim. Eu vejo no técnico brasileiro atual, são até meio molengas, sabe? O jogador deita e rola, toda hora tem notícia aí, os experientes apoiam, eu conto com o apoio do elenco. Eu não quero o jogador tendo apoio do elenco para o técnico ficar. Ali, jogador não, o técnico tendo apoio do elenco para ele ficar. Eu tenho o apoio quando ele faz render mais. Eu sempre conto essa história. Todo mundo detestava o Sampaoli. Já falaram publicamente quando ele saiu do Santos de 2019 para 2020, o elenco fez festa. Quem daquele elenco jogou mais depois? Ninguém. Quando o Atlético Mineiro com o São Paulo veio na Vila, cumprimentaram, fizeram toda uma festa para abraçá-lo no banco. Eu quero técnico que faça render jogador, é isso que eu quero. Daniel Melo, você já viu em loco a apresentação de vários jogadores em entrevistas coletivas? Sim. Entre todas elas, qual foi a mais bizarra? Bizarra? Que eu vi em loco? Cara, tem várias coletivas muito chatas. Bizarras eu não lembro, não. Por um lado de alternativa do Neymar, né? Porque tinha muita gente que não sabia nem onde era a Vila Belmiro, fazendo perguntas em vez de gente que tá lá todo dia. Isso foi meio incômodo. Não necessariamente eu, mas vários outros jornalistas. A do Indy eu não fui. Dizem que a do Indy foi bem curiosa. O Angulo e o Jorjan Júlio nem apresentação teve. Eu não lembro de nenhuma que tenha sido bizarra. Teve coletivas muito estranhas, tipo a do Galo no CTR Pelé ano passado, que ele fala do Patrick ser jogador de Série A. Talvez essa seja a mais bizarra, mas a apresentação de jogador não lembro, não. Jânio Araújo. Qual o melhor jogador de cada posição que você já viu no Santos? Se fosse para montar uma seleção. Ó, eu vou na parte mais curta, que é um por posição, então. Goleiro, eu acho que foi o Rafael Cabral. Acho que eu vi mais o Rafael jogar melhor do que o Fábio Costa e o Vanderlei, que é meu top 3. Lateral direito, eu sempre falo o Jonathan. O Jonathan foi um gênio da posição. O problema é que era bichadaço e não conseguia ficar 2 jogos seguidos em campo. Mas o Santos nunca perdeu quando ele entrou em campo. O melhor zagueiro que eu vi foi o Alex. Inegável. O Alex está na seleção de todos os tempos do Santos, não só do que eu vi. Lateral esquerdo é o Léo, para mim é o melhor lateral esquerdo da história do clube. O melhor volante... Eu vou falar o Renato, porque obviamente o Renatinho é um gênio, mas se você fosse fazer uma composição ali, o Renato é segundo homem de meio campo, o primeiro, o Arouca. O Arouca de 2010, 11 é impressionante. Um abraço para o Adriano Pagode. Na meia, eu acho que é o Giovani, de 95. E no ataque é o Neymar, não tem o que fazer. Eu vi o Neymar em loco 8 bilhões de vezes entre 2009 e 2013, não tem como comparar. Infected CDPP. Grande nome. Noronha, você acha que a frustração e impaciência na Vila, quando caminhamos para um resultado ruim, afeta positivamente ou negativamente o time? Com certeza negativamente, mas aí com todo respeito o problema é deles. Eu digo porque o torcedor tem o direito de se expressar. Eu não sou a favor dessa história de vai a crítica só após o apito final, é apoio total. O torcedor não só pagou ingresso, mas como o torcedor está sofrendo o tempo inteiro, assim, não tem por que ele ser obrigado a apoiar jogadores que não entregam o mínimo que deveriam. Eu acho super normal criticar e ficarem nervosos, ainda mais um time que vem de um rebaixamento, não vejo problema algum, e o jogador tem que ter psicológico para suportar essa situação. Jorge Amorim. Boa tarde. O que o senhor acha de o Santos contratar Vojvoda e fazer um projeto esportivo onde só contrataria jovens do futebol sul-americano até 25 anos, igual o PSG? Abraços de Cuiabá. O PSG tem esse projeto? Não sei. Pela sua cara, também não sabe. Mas, não, se o Santos não tivesse um técnico, o Vojvoda seria um ótimo nome. 1, sim. 2, é difícil pensar nesse projeto aí. Assim, eu penso que contratar idoso, eu sou mais velho que eles, mas idoso pro futebol, como o Santos faz, é um erro.
mas não necessariamente tem que ser do futebol sul-americano sub-25. Você pode pensar num negócio mais abrangente. Mas, de fato, o modelo do Santos hoje de ficar renovando com o jogador mais velho é muito errado. Breno, na sua visão, qual treinador, se contratado hoje, fará um bom trabalho? Cara, eu não consigo enxergar de verdade. Eu tenho muito medo de ser calado rapidamente. O Vojvoda fazendo um trabalho ruim. O Vojvoda fez um trabalho espetacular no Fluminense, no Fortaleza, perdão, a longo prazo. E é algo que o Santos precisa hoje, né? Até porque o Santos teve 743 técnicos nos últimos 3 anos. Então, ele claramente é um cara capaz de fazer um trabalho longo. O São Paulo, por exemplo, não é, né? Porque ele vai embora de todo o time. O Vojvoda é. Guilherme Henrique, o que você acha sobre o fim do monopólio esportivo da Globo? Você gosta de diversos campeonatos espalhados em várias plataformas? Não. Ou preferiria tudo em um só lugar? Também não. Eu acho que tá demais, na verdade. E por que tá demais? Não tem problema você ter Globo, Record, SBT, Cultura, né? Que passa até a Copa do UEFA, ou passava, Europa League, enfim. Aí Paramount, ESPN, Sport TV, Premiere, Cazé, Gold. Desimpedidos passa hoje em dia, acho que a Série B não passa, sei lá. Enfim, mais tantos canais aí. É muita coisa que a gente tem que pagar. É muita coisa que a gente tem que pagar. A grande vantagem do monopólio, que na verdade nunca existiu, né? A ESPN sempre transmitiu campeonatos europeus, a Globo, brasileiros, Sport TV. Não era exatamente um monopólio. Mas você gastava menos. Pro torcedor é importante, né? Gastar menos. A gente tá gastando demais pra ver... E às vezes nem saber onde tá passando o jogo. Eu sou contra tanta coisa espalhada a tanto custo. Jânio Araújo fez uma afirmação. Se o Sampaoli treinasse o time de 2018, certeza que ganharíamos algo. Jânio? Jânio. Eu acho que o Jânio tá pensando no famoso ataque que viraliza aí sempre de Rodrigo, Gabigol, Sacha e Bruno Henrique. Talvez tenha esquecido alguém. Mas é um ataque que nunca existiu, né? Sempre tinha um lesionado, um fora, enfim. Eu não acho o time de 2018 tão bom assim quanto muita gente acha. Eu acho que aquele meio de tabela, acho que o Santos foi 8º no Brasileiro, se eu não estou enganado, era meio que o limite mesmo. Não acho tão bom assim, não. Lenin Nelson. Você acha impossível termos Zé Rafael e Bom Tempo de volantes titulares? Não só não acho impossível, como defendo isso. Daqui a pouco volta o Alisson. Não, calma aí, corta essa parte. Não literal, esquece isso. Mas não, é super possível o Zé Rafael com Bom Tempo. Daper Detail. Ok. Qual a solução a longo prazo para o Santos ser protagonista novamente? Não existe uma resposta mágica, né? Porque se existisse a gente fazia, a gente cobrava essa resposta mágica. Infelizmente não existe, cada time tem um modelo. O Flamengo e o Palmeiras têm um determinado modelo. Outros times, o Botafogo tem um outro modelo completamente diferente. Não existe. E o Botafogo tá devendo pra gente, pense nisso. Não existe uma solução mágica. Se existisse, eu fazia um vídeo por semana falando, essa é a solução, façam. Fábio Pagotti. Gostaria de fazer uma temporada do Eu Vim de podcast com jogadores ou ex-jogadores? Gostaria, tô tentando fazer com os jogadores, mas é muito difícil que eles respondam e marquem um horário. Os jogadores atuais não, acho que não faz sentido dentro da ideia do projeto e até onde eu sei, vários não gostam de mim, com razão, eu também não gostaria de tanto que eu critico, tá tudo bem. Mas acho que não faria muito sentido. Agora, esses jogadores quero muito, tô atrás, vamos ver se a gente consegue. Canal do Bruno. Olhando agora, Odair foi injustiçado em 2023? Não, Bruno, que? Não, o Odair é péssimo, relaxa. O Odair tá no Atlético Paranaense, eu acho, ainda, né? Horrível, não, foi não. Marquezine PR. Dentre os estádios do Brasil que você já visitou, qual deles você mais gostou? No Brasil? Cara, tirando a Vila Belmiro, claro, eu gosto muito de ir na Rua Javari, do Juventus, eu me divirto, acho lindo, porque eu gosto de estádio assim, né, mais antigo. Nos novos, não gostei muito da Arena da Amazônia, achei normalíssima. Achei o lugar mais sem alma do mundo, o Estádio Atlético Paranaense. O Couto é mais legalzinho, mas também nada demais. Eu fui visitar... eu vi jogo na Arena do Grêmio, não, eu fui em show na Arena do Grêmio. Achei bonita. E, cara, sabe qual é o melhor? É o do Corinthians. Quem já foi em Itaquera, a gente mandou o jogo lá no passado, sabe o quão bom aquele lugar é. Os caras têm um belo estádio. Aí você pode discutir quem pagou, mas eu deixo pra vocês. Mas o estádio lá é bom, cara. Gabriel Santos. Boa tarde, Noronha. Você acredita em karma? Acredito.
Porque depois que Thiago Ribeiro salvou o Palmeiras, Santos só desceu Sim. ladeira abaixo. Tem um vídeo aqui, eu cheguei a abrir publicamente, mas aí várias pessoas vieram me xingar, mas tá pra membros até hoje, que eu explico, dentro da minha concepção de karma e azar e maldição, que a maldição do Thiago Ribeiro é a culpada por tudo que o Santos vive hoje. Você acredita que para tirar essa mandinga, algum rival tem que fazer o mesmo karma para o Santos se libertar? Pode ser. Não sei como isso funcionaria, mas pode ser. Mas não fizeram, né? Poderiam ter feito em 2023, agora também. Gustavo. Se bem que o Thiago Ribeiro salvou o Palmeiras do terceiro rebaixamento. Eles já tinham caído 2. Não, então vamos evitar isso aí. Não quero passar por isso 3 vezes. Né? Gustavo, por que os times brasileiros não têm uma categoria de base para treinadores igual tem para jogadores? Mas aí não é só time brasileiro, é todo lugar do mundo, né? Faz um contrato com potenciais treinadores, investe neles, paga curso, intercâmbio Mas fazem isso. e traz para treinar a base, Não funciona. sendo a finalidade treinar o profissional. Não funciona porque o técnico, ele não tá preso a uma categoria de base, né? Ele pode ser contratado por qualquer time para treinar um time adulto, por exemplo. O jogador de base está preso à base. Ele tem que ficar no sub-14 se ele é menor de idade, entendeu? Não, infelizmente não funciona. E assim, rola o investimento. O Helder, por exemplo, que treina o sub-17, fez um ano espetacular ano passado. Esse ano já não tá tão bem, mas normal, ele pega gerações diferentes. Né? Todo mundo do sub-17 do ano passado basicamente subiu. Simplesmente não funciona. Você não tem como prender as pessoas aqui como se fosse uma categoria de base. O técnico tem interesses maiores. Eric Vasquez. Ok. Qual jogador você queria que ficasse mais tempo, mas ele saiu cedo demais? Nossa, tem vários. Tem vários. O Rodrigo eu sempre conto, né? Que eu não tenho esse apego que muitos santistas têm ao Rodrigo, porque ele jogou muito pouco aqui. Eu vi no estádio várias vezes. Eu tava no famoso gol contra o Nacional, por exemplo. Mas eu vi muito pouco. Seria legal tê-lo mais. Acho que qualquer jogador. Pô, o Jair. Imagina o Jair ficando. Zagueiraço. O quão o Santos não seria melhor hoje. Tem vários jogadores da base aí que em vídeo eu defendi. Mais nas antigas. Pô, é que o Gabigol chegou a voltar. O Thiago Maia também forçou saída em determinado momento. Tem vários jogadores jovens que eu gostaria que tivesse ficado mais. O próprio Neymar antes, né? Eu queria que tivesse feito a carreira aqui, enfim. O Diego ficou muito pouco, saiu em 2004 já. O Alex saiu em 2004. O Renato demorou muito pra voltar. Tem muito... Você está rindo dessa pergunta, por quê? Não tô não. Tá? Eu vou ler a pergunta do Léo Henrique, é Tá uma bom. pergunta séria. Ah, Acho que minha pergunta seria mais adequada no noronhismo. ok. Mas, nessa crise com o Kleber Xavier, eu percebi que estava me contrariando porque sempre defendi a ideia que eu tinha de que é preciso a continuidade do trabalho de um técnico. Tá. Mas, mais uma vez, estamos numa situação de que a saída do técnico é a melhor opção. Ah, isso é uma afirmação, não tem a pergunta. É uma afirmação. É porque se o técnico é ruim e não mostra nada... Tem lá na época do São Paulo, principalmente, mas depois acho que teve com alguns. Eu falava da ideia do potencial, né? Vamos lá, vamos usar o vídeo mais famoso do canal. Qual é? O 5x1 do Ituano contra o Santos 2019. Acho que ainda é o vídeo mais famoso, não sei. E tanto que tem gente que me ataca como se eu usasse o bordão calmo até hoje em qualquer resultado, que todo mundo sabe que não é verdade. Mas quando você perdeu do Ituano de 5x1, você enxergava coisas sendo feitas que naquele dia deram errado, mas que quando dessem certo funcionariam, tanto que o time foi vice-campeão brasileiro. Então você sabia que não era por um resultado ruim que você tinha que demitir aquele técnico. Tem caras que você não enxerga nada melhorando. Às vezes o torcedor inclusive se força. Não, eu vi uma evolução. Teve, Kleber Xavier falaram isso, Caixinha falavam muito isso, o próprio Carilo ano passado falava muito isso, e a evolução nunca chegou no fim das contas, né? Então é muito conceitual. Aí você tem que acreditar muito, que você mesmo entende muito de futebol, que eu não acho que eu entenda, 2, que os dirigentes entendem, aí eu acho menos ainda. Pergunta do César. Que música é essa usada na abertura dos vídeos? Não faço ideia. Acho que é Maravalha, é um amigo do Eduardo Jardim, que criou, ele pegou alguma música de videogame e fez umas alterações para não dar copyright, não sei qual é, desculpa. Roger Santos. Uma off de Santos. Como vai a sua saúde após o AVC atualmente e se ainda tem alguma dificuldade? Tenho várias dificuldades, meu lado direito inteiro, assim. No rosto não, o rosto é diferente, mas daqui, né, pra baixo, daqui, o lado direito, ele não sente frio ou quente, eu só sei que tem alguma coisa encostando em mim. Meu equilíbrio nunca mais foi o mesmo também. Aí eu suo muito, eu tenho um negócio chamado... como é que é o nome? Assimétrica,
Cara, alguma coisa de suor assimétrico. O meu lado direito ele sua muito, ele sente muito, porque tudo nele é meio calor, né? Porque ele não sente mais o gelo. Então quando tá muito quente, ele sente mais. É meio bizarro, assim. E eu suo muito do lado direito e não do lado esquerdo. Então são essas sequelas. A saúde acho que tá mais ou menos normal, né? Não sei se tem. Eu evito ficar nervoso, ela tá olhando com uma cara, tipo, eu não sei não. Pode falar, se acha que tem alguma coisa errada, pode falar. Então, pra mim tá tudo certo. Então tá tudo certo, tá bom. O Campo Thiago. Qual a contratação na história mais te surpreendeu? Tinha cara de bagre, jeito de bagre, cheiro de bagre, mas acabou que era craque. A craque é difícil. Vamos tentar citar alguns nomes pra ir lembrando. O Sacha começou bagaço e melhorou muito em 2019, mas não seria essa a minha resposta. Cara, se você for mais no passado, o Elano e o Renato eram jogadores muito jovens do Guarani, que chegaram sem grande expectativa e se tornaram gênios da bola aqui. Eles não tinham cara de bagre, mas não tinha toda essa expectativa. Em 2011, o Durval sofreu muito preconceito de muita gente. Ah, Durval foi um jogadoraço na zaga. A Molina não. A Molina acho que ninguém tinha expectativa de nada, mas foi legal. Também nada demais. Uma ruim mais recente... Contratação surpreendente recente? Não sei, essa eu teria que parar pra pensar. Talvez isso vire um vídeo no futuro, mas... Vamos ficar com o Renatinho e Elano, que não tinha um cara de bagre, mas ninguém sabia quem eram, né? Viraram 2 gênios da história do clube. O Arouca tinha muita cara de bagre porque ele não jogou nada no São Paulo e foi um gênio aqui. Rafael P. Acha que em 2018 o Santos brigaria por título se tivesse um técnico? Essa pergunta a gente respondeu no comecinho, né? Só que foi citando especialmente São Paulo. Não acho. Matheus Lima Almeida. Como o Santos tem um time ruim, Tem. não seria o mais correto o treinador colocar os melhores tecnicamente e esquecer da questão tática de ter o tal volante de marcação, por exemplo, Não. visto que os escolhidos não conseguem entregar os que a sua característica de origem promete? Vide Schmidt e Rincon. É difícil, porque o Zé Rafael poderia ser esse cara. Mas aí o melhor tecnicamente é um conceito pessoal, né? O técnico pode olhar o Schmidt e achar que ele é o melhor tecnicamente porque ele tem versões de jogo boas, por exemplo. É difícil, porque se você pega vários caras que não marcam, o Santos, o Brasão não pega 200 bolas por jogo à toa, né? Porque o Santos deixa muita coisa acontecer na frente da área ou na área. É muito difícil responder ao melhor tecnicamente. Se for os melhores tecnicamente, de repente a gente escala 6 atacantes. Imagina esse time sem defesa. O melhor tecnicamente, quem seria o zagueiro? Não tem zagueiro bom hoje, né, no Santos. O Luan e mais quem? Eu acho que o resto não é bom tecnicamente. É muito difícil pensar assim. E tática ganha jogo, né, cara? Tática... Não que esse time tenha boas táticas, mas a tática, se você encaixa direitinho contra o que o adversário faz, pode favorecer menos, mesmo com jogadores, não piores, mas menos tecnicamente capazes, digamos assim. Última pergunta. Olha só. Breno Santos. Você acha que o Cuca em 2020 e 2021 foi melhor que o Sampaoli Não. em 2019? Não acho. Acho que são os 2 melhores técnicos da era, o Vinte Santos, por assim dizer, desde que eu criei o canal. É inegável, mas acho que o São Paulo em primeiro, o Cuca em segundo ali. Não foi melhor, não. Tanto que no Brasileiro ele vai mal, né? É que na Libertadores é um negócio épico, assim. Mas... acho que o Santos conseguiria fazer a mesma coisa com o São Paulo na Libertadores. Talvez não dá pra adivinhar. Mas acho que melhor não. O futebol era mais vistoso e na Libertadores ele foi útil, né? O Santos não foi vistoso, mas fazia as coisas certas, o que tem que ser valorizado. Mas a melhor acho que foi o São Paulo e o Cuca em segundo. É isso? É isso. Então muito obrigado, senhorita, por ler as perguntas. Você tá bem? Se sentiu à vontade? Mais Tá ou sem menos, corte, nem né? gaguejou. Mais ou menos. Porque ela fala, ainda. eu não vou gaguejar, não gaguejou. Um dia eu apareço. Tá bom, então tá prometido que ela vai aparecer no próximo vídeo. Mentira. Muito obrigado, senhores. Tenham um bom domingo.